Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam bem e estamos aqui para darmos continuidade à nossa série de pregações sobre o tema A Pessoa e a Obra do Espírito Santo. No vídeo anterior, nós definimos, à luz da palavra de Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, mas não é uma pessoa comum. O Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da chamada triunidade. Lembrando que uma das principais doutrinas da Bíblia, doutrina essencial, fundamental, é a doutrina de Deus. E Deus se revela em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós precisamos compreender quem é essa terceira pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. Porque ele é o Deus que opera hoje. E uma das principais obras do Espírito Santo está relacionado com a salvação. Então eu poderia dizer com toda certeza que esta é a principal função do Espírito Santo. Nos convencer do pecado. Vamos entender melhor essa questão da seguinte maneira. O Salvador é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aliás, o seu nome, como já mencionei em outros vídeos, é Yeshua, no hebraico, que significa o Salvador. Não há outro que possa nos salvar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 1,16 da seguinte maneira: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então veja, o Senhor Jesus é o Salvador, e ele nos salvou através do seu sacrifício na cruz, pagando preço de morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós poderíamos ficar falando aqui muito tempo sobre esta questão, mostrando que Jesus Cristo é o Salvador. Mas qual é a relação do Espírito Santo, da terceira pessoa, com a salvação? Em João, capítulo 16, versículo 8, eu gostaria que você depois examinasse na sua Bíblia, nos diz assim: e quando ele vier, convencerá o homem, ou o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual é a obra principal do Espírito Santo em relação à salvação? Nos convencer que somos pecadores. É o Espírito Santo que age nos nossos corações, trazendo o arrependimento. Sem o Espírito Santo, seria impossível nós aceitarmos a salvação em Cristo Jesus. Sem o Espírito Santo, seria impossível nós sermos convencidos do pecado, porque é Ele que nos relaciona a Jesus Cristo. É Ele que opera em nós, nos convencendo, nos mostrando de fato que somos pecadores. A grande verdade, meus amados, é que a humanidade pensa, pelo menos na sua grande maioria, que não é tão pecador assim, daqueles que se acha que é pecador, porque infelizmente muitos acham que não são pecadores, muitos classificam outros como pecadores. O mundo, de modo geral, criou o submundo, na tentativa de dizer que alguns são mais pecadores que outros. É verdade, do ponto de vista humano, as consequências do pecado são diferentes, mas na natureza todos nós somos pecadores. E sem Cristo não há como sermos salvos. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o segundo Adão. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos que se por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, por outro entrou a salvação. Mas o que é mais importante nós entendermos hoje é a relação que o Espírito Santo tem com a salvação. Porque, na verdade, é Ele que nos convence. É Ele que nos mostra que somos pecadores. Certa vez, Jesus se encontrou com um grande mestre dos seus tempos,
um fariseu chamado Nicodemos. Você pode ler isso lá em João capítulo 3, o primeiro versículo em diante. E no versículo 5, Jesus fala claramente a Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E Jesus explica: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então quem opera a obra do novo nascimento nas nossas vidas é o Espírito Santo. Então é impossível alguém ser salvo se não for uma obra do Espírito Santo. Então eu gostaria que você entendesse da seguinte maneira: o Pai, o Deus Pai, por amor a cada um de nós, envia o seu Filho. João 3,16 nos diz, né? Que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto muito de citar esse texto porque ele é o coração da Bíblia. O Deus Filho, então, cumpre esse papel, essa tarefa tão difícil, tão árdua, mas ele cumpre. E ele, então, nos salva, morrendo na cruz do Calvário, pagando o preço da nossa salvação. No entanto, isso tem sentido para nós se o Espírito Santo operar. Então veja, meus queridos, há um conjunto de pontos que nós temos que entender. O Deus Pai, ele providencia um meio para nos salvar, seu Filho Jesus. Jesus cumpre então essa missão de nos salvar. O Espírito Santo é que nos convence dessa verdade. E há um outro elemento importante, que é a pregação do Evangelho. Jesus também disse: ide pregai o Evangelho. Porque o Evangelho tem que ser pregado para que as pessoas possam ouvir e possam entender esse plano maravilhoso e possam se salvar. Mas, se o Espírito Santo não operar, se o Espírito Santo não convencer, se o Espírito Santo não agir, não há como sermos salvos ou alguém se salvar. Portanto, o que eu gostaria de resumir é da seguinte maneira: Jesus nunca disse, ide convertei as almas. Ele disse, ide pregai o Evangelho. Lá em Marcos capítulo 16, versos 15, ele diz, ide pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for salvo, será salvo. Mas, quem converte de fato é o Espírito Santo. Então nós somos chamados para pregar, mas quem opera, quem convence é o Espírito Santo. Então você veja a importância fundamental, imprescindível do Espírito Santo. Então nós podemos afirmar com toda certeza, se o Espírito Santo não tivesse vindo à Terra, nós não teríamos como ser salvos. Ninguém se salvaria. Mas graças a Deus ele foi enviado, ele está operando, convencendo, mostrando, basta abrirmos o coração e o Espírito Santo opera, ele faz esta obra que nenhum homem, nenhum pregador é capaz de fazer, somente o Espírito Santo. Certa vez Jesus também disse lá em Marcos capítulo 8, verso 36, do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É verdade que tudo aquilo que nós construímos aqui neste mundo tem a sua importância, mas nunca se esqueça que tudo é passageiro, tudo passa. Mas nós temos um Espírito que é eterno. E esse Espírito, ele foi criado por Deus e ele precisa voltar para Deus. E um dia isso vai acontecer. Mas nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Uma das obras poderosas do Espírito Santo em relação à salvação, que ele é a nossa garantia. Lá em Efésios capítulo 4, verso 30, diz, não entristeçais o Espírito Santo, o qual fosse selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, ele é um selo. Vamos lembrar que há algum tempo atrás, hoje praticamente não é muito usado mais, mas as cartas elas tinham a garantia de chegar ao endereço através de um selo. E o Espírito Santo, ele nos sela. O Espírito Santo nos garante que se nós realmente aceitarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, saiba disso. Saiba disso. Tudo aqui passa, mas o que não passa é a vida eterna. E o Senhor quer nos dar vida eterna. E o Espírito Santo quer fazer esta obra.
Por isso é muito importante nós entendermos a obra que o Espírito Santo faz, nos convencendo, nos mostrando que Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade. Eu gostaria que nesse instante você abrisse o seu coração, porque eu quero fazer esta oração e pedir ao Espírito Santo que ele venha te convencer. Eu não sei se você já tomou essa decisão de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas eu gostaria de mesmo assim orar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar forte ao teu coração. Ele é o que nos convence. É Ele que nos dá sentido. Veja bem, queridos, como seria possível nós, hoje, no século 21, associarmos a nossa vida com um Galileu que nasceu há 2000 anos atrás, num lugar praticamente esquecido no Oriente Médio? Como é que é possível isso? Obra do Espírito Santo. Como é que nós podemos entender num mundo tão racional, num mundo em que as pessoas se sentem tão capacitadas, tão inteligentes, a simplicidade do Evangelho? É através da obra do Espírito Santo. E mais do que nunca, nós temos um vazio dentro de nós, um vazio existencial, que nos prova que nós precisamos de Deus. Esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Só o Espírito Santo pode preencher esse vazio. Então deixa eu orar por você, no nome de Jesus. Pai amado e Pai santo, é no nome santo, glorioso, salvador do nosso Senhor Jesus Cristo, na unção do Espírito, que eu intercedo agora por cada vida, para que todos possam compreender que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que mostra que somos pecadores. É o Espírito Santo que mostra que por mais que façamos boas obras, não é o suficiente para alcançarmos a salvação. É o Espírito Santo que nos mostra que nós somos injustos e Ele que nos justifica, Ele nos faz justos. É o Espírito Santo que mostra que não há outro caminho, que não há outra verdade. É o Espírito Santo que realmente opera nos trazendo a visão certa, o caminho certo da salvação. Muito obrigado, Espírito Santo. Continue operando, continue agindo, continue ministrando a cada coração. É o que eu te peço, no nome santo, glorioso de Jesus. Amém. Querido, minha querida, muito obrigado pela tua atenção. Mas não se esqueça, é o Espírito Santo que opera hoje nos nossos dias. E a principal obra do Espírito Santo é a nossa salvação. Deus deseja que você seja uma pessoa muito abençoada. Aliás, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Jesus disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Nunca se esqueça disso. A vida que Jesus nos promete é uma vida abundante. Mas veja, a vida que temos aqui é uma vida passageira, efêmera, mas a vida que temos em Cristo, a vida que nós temos prometida pelo Salvador é uma vida eterna. E o Espírito Santo é que opera esta grande obra nas nossas vidas. Vamos glorificar, vamos exaltar, vamos bendizer o Espírito Santo cada vez mais. Se você é salvo, isto é obra do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Eu gostaria também de lembrar você, por favor, continue nos orando por nós, intercedendo por nós, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, faça a inscrição no nosso canal, dê lá o seu like, nos ajude, queridos, a divulgar a palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus te recompensará, como já tem recompensado muitas vidas. Nós já temos testemunhos em relação a isso. Isso é maravilhoso. E no momento oportuno nós vamos compartilhar. Meus queridos, eu gostaria que você orasse por mim, pastor Eduardo, pela minha esposa, pastora Roseli, pelo nosso ministério. Que você seja um instrumento de Deus, poderoso em nossas vidas, como tem sido. Amém, queridos? E só lembrando que nós vamos dar continuidade, não temos pressa, vamos falar, de acordo com aquilo que o Espírito tem mostrado, as grandes obras que Ele tem realizado em nossas vidas. Amém? E só lembrando que a tua vitória é a minha vitória em Cristo Jesus. Amém.